Do Éden à Consciência. Gênesis, por Ana Torres. Introdução. Do Éden à Consciência, uma jornada pela Bíblia à luz da Cabala. Há um tempo que a alma sussurra, um tempo em que as palavras conhecidas ganham novo sentido e os textos antigos brilham com uma luz que antes parecia invisível. Esse livro nasce desse tempo. É o tempo do despertar. Ao longo de gerações, a Bíblia tem sido lida, ensinada, venerada, temida. Mas muitos de seus tesouros permanecem ocultos, adormecidos, sob véus de dogmas, traduções e interpretações limitadas. A proposta deste livro é retirar esses véus com delicadeza e reverência, revelando o poder vivo e transformador que existe em cada letra, em cada símbolo, em cada história. Inspirada pela Torá, pela Cabala e pela revelação íntima que brota da experiência espiritual direta, esta obra é uma jornada de reconexão. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos deixamos guiar por um olhar que busca a essência simbólica e energética do texto sagrado. Aqui, a Bíblia não é lida apenas com os olhos, mas com o coração desperto. A Cabala, essa ciência mística das letras e dos mundos, oferece as chaves. Ela nos ensina que a realidade é feita de energia e consciência e que o universo inteiro é um código espiritual esperando ser decifrado por quem está pronto para lembrar. Este livro não será lido de forma linear, racional, intelectual. Ele será sentido. Cada capítulo é acompanhado de uma meditação guiada, de imagens criadas para ativar o simbólico e o invisível, e de reflexões que fazem ponte entre o texto bíblico e o seu momento de vida. Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, os patriarcas, as matriarcas, os profetas. Todos habitam em você. Cada narrativa bíblica é um reflexo do processo evolutivo da alma humana. Cada mandamento é uma frequência que nos orienta ao amor, à verdade, à unidade. Este livro é um mapa espiritual para os que desejam ir além da forma e tocar o espírito. Para os que desejam viver uma espiritualidade viva, libertadora, integrada. Que ao abrir estas páginas, você abra também um espaço dentro de si, um espaço para a verdade, para a luz, para a escuta da sua própria alma, e que o estudo da Bíblia, guiado pela Cabala, se torne para você o que realmente é, uma travessia sagrada, um retorno ao jardim interior, uma reconexão com o divino que vive em tudo, pela Bíblia e a tradição judaico-cristã. Em Gênesis, o Éden é descrito como um lugar real, com 4 rios que saíam dele: Pison, Gion, Tigre, Edequel e Eufrates. Os 2 últimos são rios reais, ainda existentes no Oriente Médio, especialmente na região da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque, Irã e partes da Turquia. Com base nisso, muitos estudiosos propõem que o Éden simbólico estaria em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, na antiga Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, pela Cabala. A Cabala vê o Éden e a árvore da vida como realidades arquetípicas e espirituais. O Éden seria um estado de consciência elevado e a árvore da vida um mapa da alma e do universo. Logo, para os cabalistas, o Éden não está em um ponto geográfico fixo, mas dentro de nós, acessível através da elevação da consciência, pela tradição hermética e esotérica. O hermetismo
muitas vezes relaciona o Éden a uma era primordial em que o ser humano vivia em harmonia com o todo, num estado de unidade com o divino. Alguns ligam isso a civilizações perdidas, como Atlântida ou Lemúria, que seriam estados não apenas geográficos, mas vibracionais e dimensionais, pela arqueologia e história. Há pesquisadores que buscam uma localização concreta para o Éden, sugerindo sul da Mesopotâmia, próximo ao Golfo do Pérsico, região da Armênia, onde nascem os rios Tigre e Eufrates, próximo ao Mar Cáspio, ou até em tradições alternativas na África, região da Etiópia, pois o rio Gion às vezes é associado ao rio Nilo. Uma visão integrativa. Muitos místicos modernos veem o Éden como algo tão simbólico quanto real. Ou seja, ele pode ter existido como um lugar físico, mas sua verdadeira essência é espiritual, ligada ao estado original da unidade antes da queda da consciência. Mapa baseado nas descrições bíblicas. A Bíblia, no livro de Gênesis, menciona que um rio saía do Éden e se dividia em 4: Pishon, Gion, Tigre e Eufrates. Enquanto o Tigre e o Eufrates são rios conhecidos, as identidades de Pishon e Gion são mais debatidas. Um mapa ilustrativo que representa essas informações pode ser encontrado no site Free Bible. Esse mapa destaca as regiões mencionadas e oferece uma visualização das possíveis localizações do Jardim do Éden, conforme descrito nas Escrituras. Localizações sugeridas. Além das interpretações tradicionais, diversas teorias propõem diferentes locais para o Jardim do Éden. Mesopotâmia, atual Iraque, devido à presença dos rios Tigre e Eufrates. Muitos estudiosos situam o Éden nessa região. Egito. Alguns teólogos associam o Gion ao rio Nilo, sugerindo uma localização no Egito. África subsaariana. Baseando-se em evidências arqueológicas, há quem proponha que o Éden esteja na África, onde foram encontrados os fósseis humanos mais antigos. Região do Golfo Pérsico. Pesquisas indicam que o Éden poderia estar submerso no norte do Golfo Pérsico, onde os rios Tigre e Eufrates desembocam. Turquia, próximo ao Lago Van. Algumas teorias apontam para a região do Lago Van, considerando formações geográficas que se assemelham a descrições bíblicas. Será que o Éden foi no Iraque? Geografia histórica. Fertile Crescent, crescente fértil. O atual Iraque está localizado no coração do crescente fértil, uma região que se estendia do Egito ao Golfo Pérsico. Essa área foi chamada assim porque há milhares de anos era extremamente fértil, cheia de rios, vegetação e agricultura próspera. Civilizações como os sumérios, acádios, babilônios e assírios floresceram justamente por causa dessa abundância de água e solo fértil. Mudanças climáticas ao longo de milênios. O clima da Terra muda ciclicamente. A região da Mesopotâmia já teve períodos de maior umidade, chuvas regulares, presença de grandes áreas verdes e florestadas. Com o tempo, e especialmente após 2000 anos antes de Cristo, houve um processo de desertificação, tanto natural quanto por ação humana, como o desmatamento e o mau uso da irrigação. Relatos históricos e textos antigos. Textos da antiguidade descrevem a Mesopotâmia como um lugar cheio de jardins, palmeiras, frutas, gado e rios navegáveis. O próprio mito do Éden como a árvore da vida e 4 rios sugere uma região muito fértil e cheia de vida,
o oposto do que vemos ali hoje. Dados arqueológicos e geológicos, camadas de sedimentos, fósseis vegetais e dados de perfuração mostram que o solo era muito mais úmido no passado. Também há evidências de que o Golfo Pérsico já foi uma planície verdejante onde os rios Tigre e Eufrates se encontravam. Portanto, sim, é razoável crer que o atual território iraquiano já teve um clima muito mais tropical ou subtropical, especialmente durante a época em que surgiram os mitos sobre o Jardim do Éden. Isso reforça a ideia de que os relatos antigos não são mais do que simbólicos. Eles podem ter sido inspirados por um tempo real em que aquela terra era verdadeiramente paradisíaca. Sentidos espirituais e simbólicos possíveis. O Éden perdido dentro do ser humano. Na Cabala, no Hermetismo e em outras tradições esotéricas, o Jardim do Éden representa um estado de consciência, uma unidade com o divino. A queda não foi apenas geográfica, mas interior, ligada ao ego, à separação e ao esquecimento da essência. A terra, que um dia foi símbolo de abundância, se torna hoje reflexo do mundo desconectado da fonte. O deserto externo espelha o deserto interno da humanidade. O paradoxo da origem e da destruição. É profundamente simbólico que o berço da civilização também seja palco de tantas guerras. Isso revela a dupla natureza humana. De um lado, o potencial criador, o Éden, a vida, a arte, o saber. De outro, o potencial destruidor, a guerra, o orgulho, o poder, a ignorância. O mesmo solo que deu frutos da sabedoria agora é pisado por tanques. É uma lembrança constante de que a luz e a sombra coexistem, e a escolha é nossa. A dor como despertar espiritual. Na mística judaica e na Cabala há a ideia de tikkun, correção, restauração. A queda do Éden não é o fim, mas o início de um processo de retorno, de reconstrução espiritual. Terras como o Iraque carregam memórias ancestrais poderosas e a dor vivida ali pode ser parte de um karma coletivo, um ciclo que exige despertar e cura. Talvez o sofrimento ali seja o chamado mais alto para a humanidade lembrar-se de suas raízes e de onde realmente veio. Profecias e ciclos espirituais. Em muitas tradições, judaica, cristã, islâmica e até hermética, há uma noção de que o tempo é cíclico e que a terra do Éden poderá um dia ser restaurada espiritualmente. Não necessariamente como um local geográfico, mas como um retorno da humanidade à consciência divina. A guerra pode parecer o fim, mas pode ser apenas a véspera do renascimento, como as trevas antes do amanhecer. Nosso papel como curadores da terra. O estado atual do Iraque e de tantas terras sagradas, como a Palestina, Israel, Síria, nos chama a um compromisso mais profundo. Despertar, elevar a consciência e nos tornarmos instrumentos de cura dentro e fora. Ao restaurarmos o Éden em nós, ajudamos a restaurar a terra. O mundo externo é reflexo do mundo interno. Antiguidade. Conflitos por poder e território, 300 mil anos antes de Cristo em diante. A região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, é considerada o berço da civilização, com cidades-estado como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Babilônia, Assur. Por ser extremamente fértil, rica em água e recursos naturais, ela foi constantemente disputada por sumérios, acádios,
babilônios, assírios, elamitas, persas, gregos, romanos, árabes e mongóis. As guerras na região começam já nos registros mais antigos da humanidade. O primeiro registro de um rei guerreiro é de Sargão, da Acádia. 2.300 anos antes de Cristo, que unificou várias cidades pela força. Idade Média, conquistas islâmicas e invasões mongóis. Após o surgimento do Islã, século VII, a região tornou-se parte do Califado Islâmico, especialmente o Califado Abássida, como Bagdá, como capital, um centro de ciência, cultura e espiritualidade. Mas em 1258, os mongóis invadiram Bagdá, destruindo bibliotecas, assassinando centenas de milhares e deixando um trauma profundo. A partir daí, o Iraque passou por vários domínios, turcos otomanos, persas, britânicos, entre outros, sempre sendo uma terra cobiçada. Século XX, guerras modernas e interesses geopolíticos. Após a queda do Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, o Iraque ficou sob domínio britânico. Em 1932, tornou-se um reino independente, mas os conflitos continuaram. 1980-1988. Guerra Irã-Iraque, causada por disputas territoriais, religiosas, xiitas versus sunitas e políticas. 1990-1991. Guerra do Golfo, após a invasão do Kuwait por Saddam Hussein. Os Estados Unidos da América lideraram uma coalizão para intervir. 2003. Invasão dos Estados Unidos, sob a acusação falsa de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, os Estados Unidos invadiram e derrubaram Saddam Hussein. Isso desestabilizou ainda mais o país. Desde então, o país tem sofrido com guerras civis, insurgências jihadistas, como o surgimento do ISIS, tensões étnicas e religiosas, conflito espiritual subjacente. Do ponto de vista espiritual ou simbólico, podemos ver que o local mais fértil do planeta se tornou um campo de batalha, um lugar onde o ser humano caminhava com Deus no frescor da tarde, virou solo de dor e separação. Isso reforça a ideia de que a queda do Éden continua se manifestando na própria terra e no coração humano, até que o ciclo seja curado, interior e coletivamente. O retorno ao Éden, porque estudamos Gênesis, é essencial para o despertar da alma. Há um lugar dentro de nós onde o tempo não passou, um jardim ainda intacto, onde a alma conhece a linguagem da luz, o som do silêncio e o frescor da tarde em que Deus caminhava ao lado do ser humano. Esse lugar é o Éden. O que chamamos de Gênesis, o princípio de tudo, não é apenas o início da criação do mundo exterior. É também o mapa sagrado da criação interior, desenhado com símbolos, arquétipos e códigos espirituais que revelam quem somos, de onde viemos e para onde podemos retornar. Estudar o Gênesis com o coração desperto é como segurar as chaves de um templo antigo onde o divino e o humano ainda dançavam em uníssono. Ali encontramos não apenas a origem da humanidade, mas o propósito esquecido da nossa existência. Por que precisamos retornar ao princípio? Vivemos em um mundo que perdeu o rumo. Guerras, divisões, crises e medos brotam da desconexão com a fonte. Quando esquecemos nossa origem, perdemos nossa identidade e então nos tornamos reféns do ego, do vazio e do caos. Gênesis nos convida a lembrar. Cada versículo, cada símbolo é um espelho que reflete o caminho de volta à nossa essência. O Jardim do Éden não é apenas um lugar perdido na história.
É uma frequência de consciência, uma vibração onde o ser humano vive em harmonia com o todo, com a natureza, com o outro, consigo e com o Criador. O chamado espiritual do nosso tempo. É urgente relembrar o Éden, não como uma nostalgia espiritual, mas como um caminho de restauração. A cada leitura sagrada, a cada meditação, a cada ato de amor e reconexão com o divino, regamos esse jardim interior, limpamos suas fontes e despertamos a árvore da vida dentro de nós. Estudar Gênesis é mais do que ler uma história antiga, é reconhecer que o início nunca passou. Ele está vivo, pulsando no íntimo da alma, à espera de ser reativado. O Éden é agora, quando compreendemos os caminhos que Deus traçou, não apenas como leis externas, mas como pulsações da própria criação, começamos a viver o Éden aqui e agora. Nos tornamos jardineiros da alma, cuidamos do sagrado em nós e à nossa volta. E passo a passo, verso a verso, a separação vai cedendo lugar à unidade. Esse é o verdadeiro despertar. Não voltar ao Éden como se fosse um passado, mas viver como se ele nunca tivesse sido perdido. A guerra invisível, a distração como arma contra o despertar. Nos cantos do mundo onde bombas não caem, onde as ruas parecem tranquilas e a vida segue normal, uma outra guerra acontece invisível, mas devastadora. Não é travada com armas ou tanques, mas com telas, notificações, metas vazias, comparações e excessos. É a guerra da distração, do esquecimento de si, do adormecimento da alma. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em tantos outros lugares onde se acredita viver em liberdade, as pessoas são lentamente levadas para longe de sua essência. Não há ruínas físicas ao redor, mas há uma devastação espiritual crescente, ansiedade, solidão, depressão, consumismo, competição, superficialidade e pressa. Tanta pressa. O novo cativeiro. É como se, ao contrário dos povos em guerra, que clamam por paz e sobrevivência, os povos em paz clamassem inconscientemente por um sentido, por uma presença que já não encontram. O inimigo não está nas fronteiras, mas nos hábitos nas distrações, nas promessas fáceis de felicidade. Estamos presos a ciclos de busca por validação, produtividade sem propósito e entretenimento constante, enquanto o nosso templo interior permanece abandonado. A guerra moderna é contra o silêncio, contra a introspecção, contra a lembrança do divino, chamado para a revolução interna. Mas mesmo nesse cenário há sementes, sementes de um novo despertar. Cada pessoa que escolhe parar, respirar, ouvir, cada ser humano que retorna à simplicidade, à contemplação, à verdade do coração, torna uma revolução viva. Porque a cura de um é a cura de muitos. O encontro consigo é misteriosamente uma oferenda ao mundo interior, quando alguém silencia dentro de si e escuta a voz do Eterno, algo no universo inteiro se alinha. O impacto de um único despertar. O que parece um problema pessoal, uma crise emocional, um vazio, uma dor, é na verdade um ponto de entrada para a cura coletiva. Cada trauma ressignificado, cada ferida curada, cada despertar vivido com coragem e verdade desbloqueia novas possibilidades para toda a humanidade. O Éden não será restaurado por uma nova política nem por uma ideologia. Ele renasce no coração de cada ser que escolhe viver com consciência. E esse renascimento silencioso e discreto é mais poderoso do que qualquer exército. O tempo é agora.
Enquanto o mundo distrai, o espírito chama. Enquanto os olhos se perdem em telas, a alma sussurra: lembra de mim. O tempo é agora. A revolução não será televisionada. Ela acontecerá no escuro do quarto, no silêncio da respiração, no brilho de um olhar que se reconhece como sagrado. Despertar-se é hoje um ato de coragem. E mais do que isso, é um serviço à humanidade inteira. Gênesis 1. Criação do mundo, estudo aprofundado e simbólico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Reflexão. O início de tudo é o princípio, o ponto zero, o momento de criação consciente. Aqui, Deus é apresentado como a mente criadora, céus e terra simbolizam o espiritual e o material, o invisível e o visível. Aplicação prática. Tudo começa na mente, céu, e depois se manifesta na matéria, terra. Cuide da sua mente como um santuário. Seus pensamentos moldam sua realidade. Visualize o que deseja criar, mas com fé, alinhamento e clareza. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Reflexão. Esse vazio representa o caos original e o estado bruto da matéria antes da consciência organizar a criação. As águas são o inconsciente coletivo, as emoções profundas. O Espírito de Deus pairando é a presença divina sobre o caos, pronto para criar. Aplicação prática. Mesmo em meio ao caos emocional ou mental, o Espírito Divino está presente. Não tema os momentos de escuridão, eles precedem os maiores despertares. É nesses momentos que a luz interior pode reorganizar sua vida. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Reflexão. A criação começa com a palavra. Deus fala e a luz se manifesta. A luz simboliza a consciência, a clareza, a revelação espiritual. A palavra tem poder criador. Aplicação prática. Vigie o que você diz a si mesma e ao mundo. Suas palavras são sementes. Use afirmações positivas. Declare o que deseja com fé. Crie com a fala, como Deus faz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Reflexão. Aqui começa a ordem. A luz e as trevas têm papéis. Tudo na criação tem um tempo e um lugar. A dualidade é parte do mundo, dia e noite, bem e mal, vida e morte. Aplicação prática. Aceite os ciclos da vida. Honre os momentos de escuridão, pois eles te levam à luz. Desperte a consciência de que tudo tem propósito. Até as sombras servem ao crescimento. Criação dos céus, mares, terra, plantas, astros, animais. Reflexão. Cada dia da criação representa uma fase do desenvolvimento espiritual e da manifestação. Do mais sutil ao mais denso, tudo se organiza com intenção. Há um plano, uma ordem, uma evolução. Aplicação prática. Tenha paciência com seus processos. A vida acontece em ciclos e camadas. Planeje com fé, cultive com ação e colha com gratidão. Respeite o ritmo da natureza em você. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Reflexão. Você é a imagem e semelhança do Criador. Isso não se refere ao corpo físico, mas à capacidade de criar, amar, pensar, transformar. Você tem o poder divino dentro de si. Aplicação prática.
Reforce sua autoestima espiritual. Lembre-se, você é co-criadora da sua realidade. Conecte-se com sua essência divina para viver com mais autenticidade, saúde e abundância. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Reflexão. Essa bênção é um chamado à abundância e à responsabilidade. Você foi feita para frutificar, produzir, crescer, florescer e governar sua vida com sabedoria. Aplicação prática. Dê frutos bons com seus dons. Use sua arte, seu talento e sua consciência para trazer mais beleza e luz ao mundo. Seja uma semeadora de prosperidade em todos os sentidos. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Reflexão. Deus contempla sua criação e a reconhece como muito boa. Isso mostra que é importante celebrar o que se cria, reconhecer o valor das próprias ações e da vida. Aplicação prática. Celebre suas conquistas. Valorize sua caminhada. A gratidão gera mais bênçãos. Viva com alegria e amor pelo que você já é e já tem. Conclusão. Gênesis 1 como guia de vida consciente. O primeiro capítulo da Bíblia é mais que um relato da criação do mundo. Ele é um manual de criação consciente, um convite para você lembrar que você é criadora, você é luz, você é parte do divino, suas palavras têm poder, seus processos têm um tempo, sua vida é abençoada por natureza. Meditação guiada 1. O despertar da consciência. Respire profundamente, 3 vezes. Sinta o ar entrar, sinta o ar sair e vá entrando no silêncio do seu coração. Imagine-se no jardim do Éden, a paz, a unidade, a luz. Você está em completa conexão com o divino. Nada lhe falta, você é parte do todo. Agora, ouça uma voz suave. Ela vem de dentro de você. É o chamado da serpente. Ela não te ameaça. Ela te desperta. Ela sussurra. Você está pronta para ver. Está pronta para saber. Está pronta para lembrar quem é. Você estende a mão para o fruto. Ao tocá-lo, uma luz se acende dentro de você. Seus olhos se abrem, você se vê. Pela primeira vez, você enxerga sua individualidade. Você sente vergonha, dúvida, medo, mas respire. Isso é parte do caminho. Você desce do Éden, entra no mundo da dualidade. Mas agora você carrega a chama da consciência. Cada passo que dá no mundo, cada escolha que faz com amor, cada sombra que acolhe em si, é um passo de volta à luz original. Agora, visualize uma escada de luz subindo dentro de você. De seus pés, a luz sobe pelas pernas, pelo ventre, pelo coração, pela garganta, até o topo da cabeça e além. Você está voltando ao Éden, mas agora desperta, inteira, consciente. Respire mais uma vez profundamente. Sinta a unidade dentro de você. Você é a ponte entre o céu e a terra. Você é luz em forma humana. Você está em casa.